princípio, chama Deus, Espírito imortal, evolução espiritual, mas tem uma coisa que nós aprendemos na doutrina também. Que Deus tem os seus Cristos. Inteligência, seres que já chegaram num nível de evolução tão alto que eles se tornam auxiliares diretos do próprio Deus. Onde que nós aprendemos isso? Primeiro capítulo, aprendemos assim de uma forma mais vigorosa. Na questão 625 do Livro dos Espíritos. Lá foi-nos revelado que há um governador espiritual do planeta Terra, que é o tipo mais perfeito para a Terra. E ele se chama Jesus. E ele veio uma vez à Terra. Pessoalmente, para trazer uma grande lição da lei divina do amor. Ou como chama Chico Xavier, na entrevista que eu vou ler aqui, a religião cósmica do amor. Porque na era do Espírito, a nossa religião vai se chamar amor. Amor a Deus e amor ao semelhante. Essa que vai ser a nossa religião. Então nós sabemos que o governador espiritual da Terra é Jesus. Mas o que revela Emmanuel no capítulo 1 do livro A Caminho da Luz? Rezam as tradições do mundo espiritual que na direção suprema dos fenômenos do nosso sistema solar há uma pleiade de espíritos puros, da qual Jesus é um dos membros divinos. Um dos membros. Jesus é o governador da Terra, mas tem o governador de Vênus, tem o governador de Marte, tem o governador de Mercúrio, de Júpiter, de Saturno, de Plutão, de Urano. Cada orbe tem o seu Cristo. Isso todos sabíamos. Quem não sabe, está no capítulo 1 do livro A Caminho da Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, psicografado pelo Chico, ditado pelo Espírito Emmanuel. Mas hoje eu vou trazer uma revelação nova do Chico. Entrevista do Chico, concedida em 1972. Não é Chico através de médium, não, gente. É o Chico encarnado. O Chico encarnado deu uma entrevista para Herculano Pires. E ele trouxe mais revelações sobre esse tema. E é importante que a gente entenda isso. É muito importante. Ele fala assim: do que posso pessoalmente compreender dos ensinamentos dos espíritos amigos, consideramos Jesus Cristo como sendo o espírito de evolução suprema em confronto com a evolução dos chamados terrícolas, que somos nós outros. Então, dos espíritos que evoluem na Terra, Jesus é o máximo. Não o Senhor do sistema solar, com todo o respeito que temos à personalidade sublime de Jesus, mas consideramos-lo como supremo orientador da evolução moral do planeta. Ou seja, o que o Chico está dizendo aqui?
Cada planeta do sistema solar tem um Cristo, mas existe um Cristo que é o governador do sistema solar, e não é Jesus. É um espírito superior a Jesus. É isso que ele está dizendo. Vamos lá. E os espíritos como Buda, como Zoroastro, como aqueles grandes instrutores da Índia e da Grécia, os Mahatmas, Sócrates, como aqueles outros da Índia e da Grécia, por exemplo, que eram considerados orientadores ou chefes de grandes movimentos mitológicos, ou seja, as pessoas confundiram esses espíritos com deuses mitológicos. Serão ministros do Cristo. Olha o que o Chico está revelando aqui. Pois não temos ainda outra definição para classificá-los dentro dos nossos parcos conhecimentos a respeito da história no lado espiritual da vida. Então, o governador espiritual do orbe tem ministros, assim como a Dilma. Não tem os ministros dela? É claro que a comparação é bem pobre. Não é? Porque ela vai ter que evoluir bilhões de anos para chegar em Jesus e os ministros dela mais bilhões ainda para chegar aos de Jesus. Mas é assim que funciona. O governador tem ministros. Gente, o que eu estou tratando aqui? Isso é uma lei universal. Como é que nosso lar era organizado? Governador e 72 ministros. Não vou falar nada. Cada um que conclua, cada um que faça suas reflexões. Quantos ministros Jesus tem? Não vou falar nada. O certo é que o Chico está revelando pelo menos 2 deles. 2 ministros de Jesus encarnaram no orbe. Buda, Zoroastro. São auxiliares diretos do Cristo. Numa mensagem, isso aqui foi o seguinte. Eu encontro num livro, foi publicado recentemente, 2008, chama Caderno de Mensagens. É um livro de entrevistas do Chico. Em 1954, começaram a sair uns livros místicos de Ramatiz. Esses livros continham verdades e um tanto de coisinha infantil. E foram então até Chico Xavier para perguntar para ele sobre esses livros. E ele deu uma entrevista, está aqui a entrevista, e está no livro Caderno de Mensagens, que foi publicado em 2008, com essas entrevistas. Quando eu li isso, eu fiquei tão aterrorizado que eu não acreditei. Então, eu fui em Brasília e peguei uma cópia microfilmada da revista original e depois vim a saber que eles têm a cópia da gravação. Só quando eu pude ver o original da revista, eu falei assim, então essa revista existe mesmo, porque eu achei que era montagem. Tamanhas revelações que Chico Xavier faz. Não ele, porque aqui eles vêm para perguntar para Emmanuel, então é o Emmanuel que está respondendo através do Chico. É sensacional. Sensacional. Mas eu não vou prender, não. Eu vou compartilhar com vocês hoje. Vou compartilhar. E aí, aqui ele acaba dizendo:
esses ministros que o Chico está falando, que são auxiliares de Jesus, essa entrevista aqui é da LBV, foi publicada numa revista da Legião da Boa Vontade, em 1954. E essa entrevista para o Herculano Pires foi dada em 1972. A mesma nomenclatura que o Chico usa em 54, ele usa em 72. A mesma coisa que ele fala aqui, mais de 20 anos depois, ele fala na outra. Os ministros de Jesus, quem estiver anotando, pode anotar, são conhecidos no mundo espiritual como grandes instrutores da humanidade. Grandes instrutores. Esse é o nome que eles são conhecidos. Pode pôr G maiúsculo aí. Grandes instrutores da humanidade. E o que o Chico fala? Porque numa dessas obras do Ramatiz, falou de um espírito muito evoluído chamado Antúlio. Então, a primeira pergunta que fizeram para o Emmanuel foi essa. Nós poderíamos ter alguns informes a respeito de Antúlio? Quem que é esse Antúlio? E aí o Emmanuel dá uma aula. Ele diz assim: vejo aqui nosso diretor espiritual, Emmanuel, que nos diz que um estudo acerca da personalidade de Antúlio exigiria minudências relacionadas com a história, no espaço e no tempo, que de imediato não poderíamos realizar. Ou seja, não dá para falar quem foi ele, não dá para entrar nesse assunto. Não estamos autorizados a falar nada sobre ele. Mas diz assim: de modo que tão somente pode afiançar-nos que se trata de uma entidade de elevada hierarquia no plano espiritual. Vamos dizer, um assessor, ou daqueles assessores que servem nos trabalhos de execução do plano divino, confiado ao nosso Senhor Jesus Cristo, para a realização do progresso da Terra em geral. Assessor? Que história é essa? Jesus tem assessores? Tem. Então o Chico vai dizer aqui. Esclarece nosso amigo que Jesus Cristo, como governador de nosso mundo, no sistema solar, né? Governa nosso mundo no sistema solar. E aqui eu fiquei com pulga atrás da orelha, né? Porque falou, governador do nosso mundo no sistema solar. Será que ele ocupa algum outro cargo em outro sistema? Esquece isso, vamos concentrar aqui. Jesus Cristo, como governador de nosso mundo no sistema solar, conta naturalmente com grandes instrutores. Quem são os grandes instrutores? São os ministros dele. Os ministros são chamados de grandes instrutores para a evolução física e para a evolução espiritual na organização planetária. Então tem ministro de Jesus que cuida só da evolução biológica. Tem ministro de Jesus que é responsável pela parte geológica da Terra. Então eles que estão cuidando desse negócio aí de gelo caindo, temperatura aumentando. Tem um ministro cuidando disso. Pode ficar tranquilo, gente. Não precisa apavorar, não. Tem um ministro de Jesus cuidando desses assuntos. É para isso que eu estou trazendo essa informação aqui. Esse barco não está desgovernado, não. É totalmente diferente lá de Brasília, viu? Esse barco aqui tem governador. E tem ministro, cada um com a sua pasta. Cada um com a sua área. Tem uns que atuam na parte, coordenam a parte física e outros que coordenam a parte espiritual. Ministros.
subordinados a estes ministros, para o progresso da matéria e do espírito, no plano que nós pretendemos, conta ele com a assembleia de múltiplos instrutores ou assessores, de variadas condições, que lhe obedecem às ordens e instruções, numa esfera cuja elevação, de momento, escapa à nossa possibilidade de apreciação. Antúlio forma no quadro destes elevados assessores. Isso é sensacional. Tem um governador espiritual, tem os ministros dele, que são chamados grandes instrutores, e tem, cada ministro tem seus assessores. Porque cada ministro tem uma área de atuação enorme. Eu não sei qual que é a área, viu, gente? Agora, sabe o que eu fico assim, encabulado? Como é que uma pessoa faz uma entrevista dessa com o Chico e não pergunta as coisas? Se fosse eu entrevistando, qual que era a próxima pergunta que eu ia fazer? Quantos ministérios são, Chico? Você não ia perguntar isso? A pessoa nem ligou. Fez uma outra pergunta, não tinha nada a ver. Eu falei, meu Deus, não é possível um negócio desse. Como é que as pessoas não prestam atenção? Conviveram com o Chico, não aproveitaram nada. Não aproveitaram nem 1% do Chico. Se ele aparecesse aqui agora, eu tinha umas 2.000 perguntas para fazer para ele. Se fosse eu que estivesse entrevistando, a primeira pergunta, Chico, pergunta para o Emmanuel, quantos ministros são? São X ministros. Dá para você descrever algumas pastas? O que faz? Ah, tem o ministro das formas biológicas, tem o ministro da geologia, tem o ministro dos fenômenos sociais. Esse nós conhecemos. O ministro que controla todas as questões sociológicas do planeta Terra, nós conhecemos quem é. Está no capítulo inicial do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Capítulo inicial não, um pouquinho mais para frente. Quem é? Hillel. Vocês lembram? Ele vem à Terra, fala, Hillel, o que está acontecendo? Ele fala, mestre, está difícil. Estão brigando muito, é só guerra. E aí Humberto de Campos fala que aquele espírito era o espírito que coordenava todas as questões sociológicas do planeta Terra. Então ele é um ministro de Jesus. Então nós temos um sociólogo, gente. Tem um sociólogo, não precisa preocupar não, gente. O pessoal fica preocupado, está indo muito latino para os Estados Unidos, está vindo muita gente para cá, não preocupa com isso não, tem um ministro só para preocupar com isso. Preocupa com a sua vida, com a sua evolução, com os seus problemas, com o seu aprimoramento moral, porque tem um ministro para tratar desses assuntos. Esse nós conhecemos. Se eu tivesse tido a oportunidade, teria perguntado para o Chico. E por que nós estamos falando disso tudo? Para curiosidade? É para isso que nós estamos trazendo? Não. Qual o nosso objetivo aqui ao falar disso? Nosso objetivo aqui é mostrar o seguinte: só existe desordem na nossa vida. Por quê? Porque nós somos espíritos imperfeitos em evolução. Nas coisas de Deus não existe desordem. Não existe desordem. Está tudo ordenado nos planos que são divinos. Quando acontece coisa atrapalhada é porque nós interferimos. E quando nós interferimos e atrapalhamos, somos obrigados pela lei de justiça a reparar, a reharmonizar. Nas coisas de Deus, a ordem
absoluta. Programação absoluta. Tudo tem horário para começar, horário para acabar. Tudo certinho. Então nós estamos querendo dizer isso por quê? Nós estamos num período de transição? Estamos. Nós vamos passar por uns períodos difíceis para chegar na construção do novo mundo? Vamos, mas está tudo programado. No final do livro A Caminho da Luz, Emmanuel diz o seguinte: os cristos do sistema solar, isso ele falou em 38, iriam se reunir pela terceira vez na atmosfera da Terra. Gente, na atmosfera da Terra. Os cristos, que eu não sei onde que eles moram. Não adianta nem querer pegar o endereço que eu não sei. Não sei o endereço dos cristos do sistema solar. Nem e-mail, nem telefone. Não adianta me pedir. Mas eles iriam se reunir na atmosfera da Terra, sabe para quê? Para planejar essa época agora que nós estamos vivendo. Dez, 11, 12 Cristos, incluindo o Cristo do sistema solar, para decidir como que ia ser a transição na Terra, porque isso afeta o sistema solar todo. Está todo mundo mais tranquilo agora? Mais confiante? Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Está tudo dentro do planejamento divino. Aí, o que o Chico fala? Que esses grandes instrutores, que são os ministros, eles reencarnam. Eles reencarnam. Quando precisa de um trabalho assim que não pode falhar, ele manda um desses para fazer o trabalho. Todo mundo aqui vai se lembrar da ordem que ele dá para o ministro dele, o Léo. Léo, agora eu vou passar tudo para a América. E você vai ter que nascer lá para... E o que ele nasceu? O Henrique de Sales. Para quê? Para construir uma escola naval. Porque se não tivesse escola naval, não ia ter navio, não ia ter técnico de navegação, não ia descobrir a América. Agora, gente, trabalhar para Jesus é difícil, né? Porque aqui na Terra, quando você é nomeado ministro, é para mandar nos outros, né? Seu ministro, faz isso, faz aquilo. Com Jesus tem isso não. Chamou o ministro dele lá, agora você vai nascer. Eu sou seu ministro, é você mesmo, eu fui. Ele que é o governador veio. O ministro é aquele. Como Buda veio, como Zoroastro. Isso, alguns que o Chico revelou. E outros na Índia, os grandes Mahatmas, né? Do passado, né? Na Grécia, Sócrates, né? São espíritos de altíssimo, e outros que a gente nem sabe o nome, né? Nem sabe o nome. Fora os assessores. Aí o que ele fala? Vimos que Jesus convidou 12 discípulos. Eram discípulos humanos, tanto quanto nós, humanos. Para que não fôssemos instruídos por anjos, pois senão não entenderíamos nada da doutrina do Cristo. Teríamos de entender a doutrina com os discípulos também humanos, frágeis portadores de deficiência como as nossas. Embora respeitemos os 12 personalidades eminentemente elevadas em confronto com a nossa posição atual na Terra. A humildade do Chico. Mas os discípulos de Jesus, os 12 apóstolos, não são nenhum ministro, não. Eram gente comum como nós. Nós estamos, assim dizer... Aí depois ele fala assim, o Criador, a nosso ver, conforme ensinam espíritos amigos que nos visitam, é o Criador. O Criador é o Criador.
Não podemos ainda ter outra definição de Deus mais alta do que aquela que Jesus nos ensinou quando o chamou de Pai Nosso. Além disso, a nossa mente vagueia. E aí ele vai falar. Acho formidável o que o professor Herculano Pires disse, que Jesus, quer dizer que Jesus seria o demiurgo da Terra. Demiurgo é o seguinte, Platão, no livro República, lá no banquete também, fala que cada mundo tinha um construtor. E ele dá um nome de demiurgo. Olha que coisa de Platão, né? É que foi lá longe. E aqui o Chico fala, não é isso mesmo. O demiurgo da Terra, nós chamamos de Cristo, você pode chamar de demiurgo, você pode chamar o que você quiser. Né? O que governa a Terra é Jesus. E o demiurgo do sistema será então um demiurgo de mais alta potência construtora. Olha o que o Chico está falando. Que o Cristo do sistema solar é ainda um espírito superior a Jesus. A esse respeito, peço licença para dizer que certa feita... Bom, aí ele fala um negócio de Emmanuel aqui, e aí o Emmanuel mostra esse quadro para ele. Ou seja, gente, Jesus, governador da Terra, o sistema solar tem um governador, essa constelação de Andrômeda deve ter um outro Cristo, superior ainda ao do sistema. Tem o Cristo da Via Láctea, que é superior ainda a todos os outros. Mas a Via Láctea não gira em torno daquela mônada, daquela nebulosa? Essa nebulosa tem um Cristo também. Vamos parar por aqui? Vamos. Daqui a pouco vamos tomar um café quente, para não perder. E Deus? Deus está além disso tudo. Deus está ainda além disso. É importante a gente ter isso em vista.